concluir. Na verdade é o seguinte, esse gráfico, ele é anterior ao sistema de compensação tarifária. Dentro do processo que compensa uma passagem longa com uma passagem curta, é o mesmo processo das gratuidades. A gratuidade ela é compensada pelos pagantes. Então nós temos 32% do usuário do transporte coletivo que não paga tarifa, entre eles os estudantes, que até junho de 2011 pagava meia tarifa na primeira, meia tarifa na segunda. A partir de junho de 2011 ele só passou a pagar meia tarifa. Cada 2 viagens do estudante contabiliza uma gratuidade. Então nós temos, se nós tirarmos a gratuidade hoje, e que eu não sou favorável, eu acho que a gratuidade tem que existir, ela não pode ser tão exorbitante do jeito que ela ficou. 32%, realmente o impacto final é muito elevado. Se nós tirarmos as gratuidades hoje do sistema, a tarifa ficaria em R$ 2,10. Cada gratuidade que a gente retirar, por exemplo, se tirar essa lei diferenciada, Pedro Russo, que só Porto Alegre tem, dos 60 aos 64, a tarifa voltaria a R$ 2,85 atual, só retirando essa lei. Se nós tirarmos o idoso, que é acima de 65, que é impossível, que está na Constituição, a tarifa ficaria em R$ 2,90. Se nós tirarmos a lei que dá deficientes físicos, algumas moléstias, enfim, representa 8 centavos na tarifa. A tarifa ficaria em R$ 3,00. Se nós tirássemos só o passe livre, a tarifa ficaria em R$ 3,00. Se nós diminuíssemos a taxa de lucro dos empresários. Mas vereador, qualquer investidor tem uma taxa de retorno de capital superior ao que é estipulado na nossa tarifa. Se pegarmos, inclusive, o senhor vai ver que teve um decreto, eu não me lembro agora o termo jurídico que foi utilizado, do governo federal, o Ministério da Fazenda, mudando as taxas de retorno dos contratos federais de PPPs, que era 6, passou para 8. Tá? Então, se era 6,72 o limite, eles ganhavam 18,19%, naquele período que eles têm que devolver, então. Não, mas não é isso. Eu vi. Mas está aqui, está aqui o relatório, Pedro Russo. Isso aqui... Eu não conhecia esses dados, até olhar a auditoria do Tribunal de Contas. Mas a auditoria do Tribunal de Contas, ela encontrou exatamente os percentuais de cada operador, de cada linha, praticados, anterior ao repasse interno que faz o sistema de compensação. Gostaria de fazer uma pergunta, se não me permite, sobre essa questão justamente. Bem, se nós partimos da ideia que é um direito, o transporte público, as isenções... Eu queria te fazer uma pergunta, é a favor ou subsídio, então? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Se a gente parte da ideia, que o direito de vir é um direito do mais simples e o mais importante, certo? Por que a prefeitura não subsidia as isenções? Se é um direito, e esse direito, se é um direito, logo o poder público, o Estado, ele tem que fazer com que esse direito realmente seja instrumentalizado, porque não se subsidia. Acho que aí cabe o nosso vice-prefeito, Sebastião Melo. Tem dinheiro para subsidiar, mas acho. Além do dinheiro, que é um direito, não subsídio de dinheiro. Eu acho o seguinte, nós temos que tirar recursos de algum lugar. Isso. Nós temos que tirar recursos de algum lugar do orçamento. Eu começaria tirando dos lucros máximos que as empresas ganharam de maneira ilegal do povo da cidade de Porto Alegre. A auditoria do Ministério Público, não sou eu, a auditoria do Ministério Público, não sou eu que digo, diz na página, referindo a folha 983 do relatório, que as empresas estão operando com uma lucratividade, em sua grande maioria, superior ao previsto pela planilha tarifária. Não vou nem entrar no que brilhantemente trouxe o Pedro Ruas aqui em relação aos 19%, 17%, porque estão todas acima da margem de lucro. Eu não sei que compensação é essa, que eles compensam lucros máximos entre eles, porque a planilha fala em 6,33, e tem empresa com 19, tem empresa com 11, tem empresa com 13, tem empresa com 14, tem empresa com 9,87. Então, estão ganhando dinheiro pra caramba. As coisas têm que ser ditas como elas são. Há um bom tempo que eu não vejo nenhuma empresa de ônibus quebrar em Porto Alegre. Exatamente, acho que nunca quebraram. E quando morre o proprietário, ela ainda... Sentinela. Mas foi comprada pela Nortran? Foi comprada pela Nortran. Vereadora. Mas que lei é essa? Uma empresa que funciona sem licitação, que reparte linhas que são públicas. Eu sou bancária.
área. Se eu morro hoje, vou transferir o meu cargo pro meu irmão, Matheus Melchiona. Vou deixar lá no meu testamento, meu cargo público, porque eu passei em concurso pro Matheus Melchiona. Uma empresa faliu, vereadora, uma empresa faliu, a obrigação nossa é que imediatamente a obrigação de vocês e dos governos anteriores, quero deixar esse registro, era abrir licitação. A obrigação, há 24 anos. Era abrir licitação. Segundo, eu acho que é terrível que os órgãos de fiscalização sempre venham nos debates advogar para as empresas. Não é possível que as alternativas apresentadas sejam mexer em direitos de estudante, em direitos de idosos, gente que trabalhou a vida inteira, pagou passagem a vida inteira e que agora queiram ser retirados justamente esses direitos por um transporte que está caro justamente pela lógica de lucro dos empresários. E quero dizer, Gustavo, que eu não aceito que um sistema que funciona de maneira ilegal discuta direitos legais, porque todos esses direitos são leis das cidades aprovados e felizmente constituídos pela luta do povo. E termino com a luta. Eu acho que os estudantes estão fazendo uma bela mobilização. Ontem eu tive no ato, caminhei com os estudantes, 10 mil pessoas nas ruas do centro da cidade, jovens de todos os tipos, com todos os cartazes, entregando flores na rua, com seus belos cartazes, protestando, porque não existe Não existe outra saída. Não existe outra saída. Vocês estão com a política do fato consumado para cima da gente. Não consigo entender essa matemática, para concluir de fato. Eu não consigo entender essa matemática, Gustavo, que a passagem deveria ser R$ 2,60 e passou para R$ 3,05. A prefeitura tem que revogar imediatamente esse aumento. Imediatamente para discutir a planilha e discutir os lucros ilegais. Olha, Gustavo, eu quero fazer uma reclamação pública aqui. Sabe que eu gosto de muro só para pintar. Alguém diz, tu é vice-prefeito, não precisa dos debates, mas eu sou convidado e vou. Podia não ir. Tá aqui o secretário. Mas está faltando alguém nessa mesa aqui. Eu já estou no 5º debate e a ATP não está aqui. Porque eu não represento a ATP, nem o Capelari representa a ATP, e eles têm que estar aqui para... Porque eu acho o seguinte, eu não acho correto o seguinte, porque se tem uma questão que tem uma lei e a tabela não está correta de lucro, bom, isso é uma bela discussão. Isso é uma bela discussão. Eu acho que eles devem estar nessa mesa, como deve estar em todas as mesas, para discutir essa matéria. Agora eu quero, então, essa é a primeira reclamação pública, porque eu estou cansado de ir em debate público, e eu não sei se as produções das rádios convidam e eles não vão, eu não sei, não me compete. No Conversas Cruzadas não quiseram ir quando me convidaram para eles não vêm. A ATP não quis ir. Eu quero começar pela estatização. Eu quero lembrar primeiro dizer assim, que juventude sem rebeldia é velhice sem futuro. Eu já fui muito rebelde e quero ter uma velhice tranquila. Não, eu podia continuar rebelde. Agora é o seguinte. A diferença é que nós, nosso tempo, apanhava, na verdade. Então, assim, o tempo apanha também. Apanha também. Agora, eu vou completar esse debate da estatização. Os mais jovens talvez não lembram, e talvez vocês não tenham obrigação de lembrar, o Olívio Dutra ganhou uma eleição quando Porto Alegre não tinha nem o segundo turno, em 88. E quando foi em 89 ele começou a governar e deu um carteiraço e foi lá e fez uma intervenção, disse, essas empresas vão ser todas estatizadas. E tomou conta e botou interventores em todas as empresas e foi uma coisa de louco. E esta coisa foi, esta coisa foi, esta coisa foi, e o PT daquela época era outro PT, não é o PT de hoje. E eles chegaram à conclusão de que era muito pior ser gestado pelo município, acabou devolvendo para as empresas e criou um plus tarifário para renovar a frota, que é o que deu origem à renovação da frota. E eu tenho que comparar o transporte coletivo, acho que é um desastre. No Brasil, eu posso dizer que conheço razoavelmente bem. Talvez tenha alguém nessa mesa que conheça melhor, talvez o Capelari. Portanto, eu não estou falando que nosso serviço é excelente, mas para o Brasil, nós somos uma capital ainda que estamos bastante na frente do ponto de vista da qualidade do transporte coletivo. E é claro que no horário do pico sempre vai ter uma deslotada. Isso é um problema seríssimo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, nas capitais. Então eu sou contra a estatização. Acho que a Carris, que detém 22% do sistema, a Carris tem que usar a lei 8666, tem que licitar, portanto, se o cara vai comprar um pneu na empresa privada, ele telefona, se o pneu custa 200, se tu não me fizer 150 eu não compro o teu pneu. Então, isso vale para a carroceria, vale para todos os insumos do ônibus. Então, os insumos para a empresa privada são mais baratos. Se o sujeito fizer isso na empresa pública, vai parar na cadeia. Segundo, evidentemente, que aí tem outras questões de ordem administrativa, questões de corporação de horas extras. Então, agora, faça-se justiça. A Carris hoje, a sua frota, detém 53% da sua frota tem ar-condicionado.
e tem acessibilidade em boa parte dos seus ônibus, né? Quer dizer, então isso mostra que ela também, por outro lado, ela teve um cuidado de dar qualidade, ar-condicionado a mais, que acho que não é nenhuma... Isso foi destacado pelo Douglas. Então... O carrista tem um diferencial. Então eu diria o seguinte, eu volto aqui fazer um fechamento para dizer o seguinte. Vereador Pedro, não é verdade. Vossa Excelência é muito competente, mas eu não concordo contigo. As isenções, eu te confesso que o senhor me provocou a fazer um levantamento. Vamos fazer, daqui uma semana nós vamos ter. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A única capital brasileira que tem isenção de 60 e 65 é aqui. Agora, as outras que são iguais aqui, que eu tenho certeza, é o da Constituição. Mas esse levantamento eu já fiz. Não, é o da Constituição. Eu dou até o nome da Não, é aqui. A Polícia Fardada de São Paulo não paga onde? A de São Paulo... A do Rio de Janeiro não paga. Pois é, mas a brigada aqui não paga. Então eu não sei te dizer. Não, mas os deficientes físicos de Goiânia não pagam o transporte coletivo? Eu não sei te dizer. Veja bem... Os estudantes de Recife pagam meia passagem? Eu não sei te dizer.